A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Larissa e sou professora aqui da classe dos adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Pedro e eu também sou professor aqui dessa classe. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Vitória e é um prazer enorme estar aqui com vocês. A paz do Senhor, adolescentes! Meu nome é Arthur e é um prazer dar essa aula aqui pra vocês. Nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica localizada em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil, e queremos dar boas-vindas a você. Caso você seja um visitante ou seja nosso aluno, já coloca o seu nome no chat, já coloca a sua presença e de onde você é. Aproveita esse momento também para comentar, curtir, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo. E não se esqueça também de fazer um comentário no final dessa aula. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre grandes cartas para nós. E estamos na lição de número 8 e o título é Vamos aprender com a carta de 2 Pedro. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar gravando essa aula. Que na aula de hoje os adolescentes venham memorizar tudo que aqui for ensinado, ó Pai. Guarda o caminho deles, a mente deles, para que eles venham prestar atenção e ter foco no que aqui foi ensinado, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou Johan e estou aqui para gravar a leitura bíblica que se encontra em 2 Pedro 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Essa foi a nossa leitura bíblica, tá, adolescentes? Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre grandes cartas para nós. E na aula passada, vocês já puderam acompanhar que Pedro escreveu a sua primeira carta. A carta de 1 Pedro foi escrita cerca de 3 anos antes da carta de 2 Pedro, que nós veremos na lição de hoje. E Pedro escreveu essa carta direcionada aos cristãos, tanto judeus como também gentios convertidos. E ele escreveu essa carta porque eles estavam sendo atacados na sua fé em Cristo. As pessoas a qual Pedro direcionou essas cartas estão espalhadas pelas províncias de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, que é uma região que atualmente faz parte da Turquia central e ocidental. Vamos ver então uma visão panorâmica sobre a carta de 2 Pedro. No início da carta de 2 Pedro, no primeiro versículo, Pedro escreve algo muito interessante. Ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Com essa fala, ele demonstra humildade ao se identificar como servo e também a sua autoridade ao se chamar como apóstolo de Jesus. E para quem essa carta foi escrita? De acordo com 2 Pedro, essa carta ela foi direcionada a pessoas que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa. E com a ajuda do 3º capítulo dessa carta, onde o autor diz: esta é a 2ª carta que estou escrevendo a vocês, essa carta é direcionada às mesmas pessoas que Pedro direcionou a primeira carta. Por que essa carta foi escrita? Pedro escreveu para poder incentivar, dar esperança aos irmãos que estariam ou estavam enfrentando algum tipo de sofrimento ou perseguição. Esses sofrimentos e essas perseguições, elas eram causadas ou por grupos civis ou pelo próprio Império Romano. E Pedro era considerado um líder daquela época. Vocês se lembram de uma vez que Jesus estava conversando com Pedro e ele fez uma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, é claro que eu te amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. E ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Sim, te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Aqui, Pedro estava fazendo justamente aquilo que Jesus tinha direcionado ele para fazer: apacentar essas ovelhas, cuidar desses irmãos e orientar que esses irmãos continuassem firmes na fé que eles já haviam recebido, mesmo em meio às dificuldades da vida. E as cartas de Pedro, elas também nos ensinam a mesma coisa. Nós sabemos que a Bíblia nunca muda e a palavra de Deus permanece para sempre. Então, aquilo que uma vez Pedro disse para confortar aqueles irmãos em Cristo, também nós podemos tomar para as nossas vidas nos tempos de dificuldade. Para vocês entenderem um pouquinho o contexto, Pedro estava enfrentando alguns problemas com mestres infiltrados. Eles rejeitavam o ensino de Jesus e, além de rejeitar, eles estavam ensinando coisas erradas. Eles ensinavam que Jesus não ia voltar, ou seja, eles falavam que a volta de Jesus não ia acontecer. E eles fingiam ser crentes, fingiam que adoravam, participavam de tudo, porém, eles ensinavam mentiras e viviam uma vida completamente imoral. Inclusive, eu tô ouvindo um som. Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo aí também? Eu tô ouvindo, sim. Que é isso? É o som da exclusiva Marcas News. Vamos ver. Meu Deus!
A paz do Senhor, telespectadores, bem-vindos a mais um Marcas News, onde as notícias de hoje se encontram com as histórias de ontem. O meu nome é Mila Milagres e na edição especial de hoje temos uma cobertura direto do 1º século, quando o apóstolo Pedro escreveu uma carta urgente para os cristãos. No tempo em que Pedro escreveu a sua segunda carta, algumas pessoas estavam fingindo ser crentes. Participavam das reuniões, das orações, mas por trás disso tudo estavam ensinando mentiras, rejeitando os ensinamentos de Jesus e vivendo de uma forma imoral. Glória a Deus! Aleluia! Sim, Pai, no nome de Jesus. Bando de tolo. No nome de Jesus, amém, Pai. No nome de Irmãos, Jesus. nós temos que parar com essa ideia que Jesus irá voltar. Já faz muito tempo. Talvez ele tenha mudado de ideia. Mas Pedro diz que ele viria como um ladrão da noite. Ladrão? Não, meu caro jovem. Talvez ele tenha esquecido ou até mesmo errado o caminho. Esses tolos. É isso mesmo que você ouviu. Esses homens estavam dizendo que a volta de Jesus não iria acontecer. Eles usavam palavras bonitas, mas as suas intenções eram egoístas. Exploravam os outros e incentivavam o pecado. Façam como eu, irmãos. Liberdade total. Nada de regras. O que importa é se sentir bem. Mas Pedro, inspirado por Deus, não ficou calado. Assim como no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Gente, olhem a carta de Pedro. Eles estão nos enganando. O apóstolo Pedro está nos alertando. A carta de Pedro abriu os olhos de muitos. Ele avisou: esses mestres estavam condenados e o seu destino seria trágico. Eles prometiam liberdade, mas eram escravos da corrupção. Sabe aquele cara que dizia que Jesus não voltaria? Sei. Ele sumiu, disseram que ele saiu por aí espalhando outras mentiras. Mas a carta de Pedro está rodando por aí. E Deus está revelando toda a verdade. Glória a Deus. A carta de Pedro se espalhou rapidamente entre os cristãos. E sua mensagem continua viva até hoje. Precisamos estar alertas, com os olhos abertos, firmes na palavra, pois os enganadores ainda tentam se infiltrar. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima edição do Marcas News, onde aprendemos com as histórias de ontem para viver melhor o hoje. Tchau! Pois é, viram aí o contexto dessa época. Então, o apóstolo Pedro escreveu essa carta para poder se opor a esses falsos mestres que estavam dizendo que Jesus não iria voltar. E também escreveu contra uma vida de imoralidade que eram defendidas por esses falsos mestres também. E Pedro deixa muito claro na carta de que essas pessoas sofreriam consequências severas. Ele bem diz que Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas também os lançou no inferno e os entregou às cadeias de escuridão. Em outro momento, ele diz que Deus não poupou as cidades de Sodoma e Gomorra, que também foram dissipadas pelo fogo. E assim ele deixa esse alerta também, de que aquelas pessoas que estavam distorcendo a verdade que era pregada sobre o evangelho de Cristo iriam sofrer terríveis consequências. Além disso, Pedro nos ensina que essa suposta demora no cumprimento da promessa da volta de Jesus não é um atraso, mas também não é motivo pra gente deixar de acreditar que isso vai acontecer, né, galera? E Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 3, 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. A vontade de Deus, adolescentes, é que todos nós sejamos salvos, mas para isso precisamos nos arrepender verdadeiramente, buscar a Deus em jejum e oração. Pois bem, Pedro deixa muito claro na sua carta que Deus, ele é longânimo, ele é paciente conosco. Então, nesse tempo que Jesus ainda não voltou, ele está nos dando tempo. Ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para ele verdadeiramente. Então, adolescentes, existem muitos jovens, muitos adolescentes que vivem de uma forma que ignora o fato de que Jesus vai voltar. Então, diante disso, como você tem vivido a sua vida? Será que diariamente, através das suas atitudes,
atitudes, você tem lembrado e vivido como se realmente Jesus fosse voltar preparado, vivendo uma vida em santidade? Porque se você não estiver vivendo uma vida como se Jesus fosse voltar, vivendo uma vida em santidade, você estará vivendo uma vida como as pessoas no tempo de Pedro, ignorando o fato de que Jesus vai voltar, vivendo uma vida mentirosa, falando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E além disso, nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E na sociedade que nós vivemos hoje, onde temos tanto acesso a redes sociais, a Instagram, a TikTok, nós precisamos ficar alertas não somente em relação ao nosso comportamento, mas também às pessoas que nós temos ouvido, às pessoas que nós temos lido e aquelas coisas que nós temos visto por aí. Porque será que os falsos mestres existiam só naquela época ou existem também nos dias de hoje espalhados por aí? Meus queridíssimos ouvintes do Farucast, hoje trataremos de um assunto que, volta e meia, é muito debatido. Estou falando da suposta volta de Jesus. Ora, vejamos, já se passaram 2000 anos, mais de 2000 anos, e nada aconteceu. A igreja primitiva vivia como se Jesus fosse descer das nuvens a qualquer instante. Nada aconteceu. Ah, meus queridíssimos e honrados ouvintes, isso é claro que é uma linguagem figurativa, né? Alegorias apocalípticas. Vamos colocar desse jeito. E esses jovens que vivem falando de arrebatamento, como se Jesus fosse nos raptar. Vocês não acharam, né, que era o arrebatamento, né? É muita ingenuidade. Vocês acharem que eu, o Dr. Faruque, fui arrebatado. É uma piada. Meus queridos, hoje é dia de maturidade teológica. Olha só, preste atenção. Ultimamente, por aí temos ouvido também que o cristão, ele deve fugir da imoralidade. Mas vamos com calma. O que é imoralidade? Isso muda de acordo com a cultura. O que era escândalo para Corinto, hoje pode ser apenas estilo de vida. O que era escândalo nos tempos da Bíblia, hoje para nós pode ser normal. Bom, meus queridíssimos, a verdade é que a Bíblia está desatualizada, né? No nosso próximo Farucast, eu vou trazer aqui a Bíblia segundo o Dr. Faruque Razum. E vocês vão poder apreciar a beleza das Escrituras vista pela forma correta, que é a minha forma, né? Dr. Faruque. Diante disso, até o próximo Farucast. Mas lembre-se, viva com equilíbrio e não com fanatismo. Misericórdia! Falsos mestres são exatamente assim. Assim como existiam lá na época de Pedro, esses mestres, eles estão com uma nova cara nos dias de hoje. Muitas vezes eles têm podcasts, muitas vezes eles têm vídeos legais no Instagram, no TikTok. Muitas vezes eles têm uma mensagem que acalma o nosso coração, que conforta o nosso coração. Eles parecem sábios, parecem saber muito sobre a Bíblia, mas na verdade o discurso deles está cheio de mentiras e de heresias. Então nós precisamos sempre pedir o Espírito Santo para que nos dê sabedoria. E nós temos também a palavra de Deus, que já nos ensina sobre o que é certo e sobre o que é errado. Já é tempo de nós termos discernimento sobre as coisas que vemos e as coisas que consumimos, para justamente não cairmos nas falsas palavras dos falsos mestres. E um dos ensinamentos preciosos que Pedro deixou nas suas cartas é que crescer
crescer é a nossa vocação. Crescer na fé deve ser um compromisso de todos os cristãos, porque de igual modo, ninguém pode ser criança para sempre, aqueles que nasceram na fé não podem ficar parados onde começaram, têm que crescer gradativamente. E você, adolescente, já tem vivido experiências de crescimento em Deus? Conta aí no chat e fala aí. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou a Ana Luísa e o meu testemunho é que teve uma vez no evangelismo que eu tava com a Antônia e eu tava abordando uma moça que ela já conhecia, só que eu era muito tímida nessa época e quando eu falava e esquecia alguma coisa, não lembrava, eu deixava essa palavra pra minha dupla. Só que nesse dia, eu chamei a Antônia assim, só que ela não falou nada, ela apenas orou em línguas. E eu senti um negócio, assim, saindo, e eu simplesmente consegui falar com essa moça. Depois desse dia, eu só tive mais ousadia, e essa coisa de chamar a minha dupla pra me ajudar, eu deixei mais de lado, deixei o Espírito Santo me ajudar. O testemunho que eu tenho é quando fui batizado pelo Espírito Santo, que eu já vinha buscando isso há muito tempo. Eu via as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo do meu lado, Deus batizando as pessoas que entraram na igreja até depois de mim, começaram a buscar muito depois de mim e eram batizados primeiro que eu. E eu ficava indignado com Deus, eu falava, Deus, por que isso está acontecendo? E isso me levou a buscar mais a Deus. Teve um dia, Deus foi lá e finalmente me deu essa vitória, essa bênção, que foi o batismo com o Espírito Santo. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou Miguel Bessa e a minha experiência de crescimento é uma das minhas maiores experiências foi do evangelismo. Porque às vezes, quando eu estava meio afastada da igreja, eu não acreditava que poderia ser real. Eu não acreditava que a igreja ainda iria evangelizar. E quando eu ia ao evangelismo, eu via aquelas pessoas evangelizando, ganhando pessoas a Cristo, pessoas se rendendo. Eu tinha a minha fé fortalecida e com isso eu comecei a buscar mais de Deus, comecei a pregar o evangelho na minha escola, comecei a orar pelos meus amigos, ajudar eles em problemas. E essa foi a minha experiência de crescimento na fé. Glória a Deus que vocês têm vivido experiências e estão crescendo em Deus. Pedro, ele afirma que todas as coisas que nós precisamos para o nosso desenvolvimento na fé cristã está em Deus. Ou seja, nossas carências, nossos medos, ansiedades, todas as coisas são supridas em Deus e na sua palavra. E Deus é uma fonte inesgotável. Cada vez mais que você vai buscando, mais você conhece, mais você aprende, mais você cresce no Senhor. E a Bíblia, não apenas nas cartas de Pedro, mas em outras cartas, nos deixa vários ensinamentos sobre o crescimento espiritual. Em diversos momentos, nós somos exortados a não sermos como crianças na fé, crianças que podem ser levadas por qualquer ensinamento, por qualquer vento de doutrina, mas que nós precisamos buscar o Senhor, buscar conhecer a sua palavra, buscar o conhecimento de Deus, para que tenhamos uma fé firme. Hoje em dia, muitos jovens, muitos adolescentes estão na igreja, mas nem sabem no que creem. Se perguntar para ela no que você acredita, ou se chegar alguém combatendo a fé, às vezes a pessoa não sabe nem defender, porque não conhece. Mas aqui, Pedro, ele está nos ensinando que quem é cristão precisa estar em constante crescimento no Senhor. E isso você só vai conseguir se dedicando em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, em estudo das escolas bíblicas dominicais, participando dos cultos da sua igreja. Só assim nós vamos crescer em Deus. O propósito de Deus, adolescentes, é que nós nos tornemos iguais ao seu Filho, Jesus Cristo. E sim, devemos estar sempre buscando a Deus, pedindo para que Ele nos transforme internamente. Mas isso também exige um esforço nosso, um esforço e dedicação da nossa parte, adolescentes. Ok, mas agora de forma prática, como será que a gente pode conseguir isso? A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou a pastora Jaciana. Eu sou o pastor Jairo. E estamos aqui para fazer com vocês o nosso checklist. Agora pegue o papel e a caneta e vamos fazer o checklist de como crescer em Deus. 1, 2, 3 e... Oh! E agora que vocês estão com seu papel e caneta na mão, vamos começar o nosso checklist?
E o primeiro item é leitura bíblica. E por que a leitura bíblica é importante? Porque a Bíblia é um alimento importantíssimo para o nosso crescimento. E nela tem todos os itens do nosso checklist, certo, pastor? E qual é o próximo item? É a oração. A oração. E o próximo, pastor? O próximo é congregar. Por que é importante congregar? Porque se a gente não estiver constantemente nos cultos, nós não iremos crescer na comunhão uns com os outros e com Deus. É isso aí. E o próximo também seria o que, pastor? O jejum. Opa, já vou marcar o meu checklist aqui, que eu já marquei jejum também. E o próximo, pastor, o que a gente deve fazer? A obediência. Oh, será que todo mundo que está assistindo a gente agora obedece? Será que esse item está marcado? Com certeza, se for um crente verdadeiro, vai obedecer. Exatamente. O sexto item é santidade. E por que esse item é tão importante, pastor? Porque precisamos cuidar da nossa separação do pecado e do mundo para nos consagrar a Deus. Já marca aí, hein, adolescentes? Próximo item, que é ser aluno da EBD. Nossa, eu acho que todos que estão assistindo aí são alunos da EBD, certo? Com certeza. E se não é? Precisa se tornar. É isso aí. E detalhe, e se é aluno da EBD tem que estar entregando relatório em dia. Será que tem alguém aí entregando relatório em dia? Todo mundo, né? Com certeza. Isso aí. E o próximo item, pastor? Ouvir sermões bíblicos. É isso aí. É muito importante. Saber quem a gente está ouvindo é muito importante. Não é ouvir qualquer um, é ouvir os sermões dos pastores para que você seja edificado e orientado na palavra de Deus. Tem outra coisa muito importante também, pastor, que eu acho que você deu uma pulada aí, ó. Contribuir e ofertar. E por que a oferta é importante? Porque a oferta diz respeito à nossa prioridade. Quando eu oferto, eu digo assim: Deus é prioridade em tudo quanto eu tenho. É isso aí. Próximo item aí. Tem muitos itens, pastor. Mas mais um item aí, marca para nós. Um outro item que podemos marcar é o testemunho. Será que os adolescentes aí, eles têm muita coisa para testemunhar? Quando a gente testemunha, a gente coloca em prática todo o cristianismo que a gente aprende na igreja. E aí, adolescentes, vocês marcaram todos os seus checklists? Mas só são esses, pastores? Existem muitos outros que nós podemos praticar para crescermos muito em Deus. É isso aí. E se vocês quiserem sempre estar atualizando o checklist de vocês, leia o primeiro item que foi falado aqui, que é fazer a leitura bíblica. E lá tem muitos outros itens, certo, pastor? Lá tem todos os itens. E fiquem ligadinhos a mais outros itens, certo, pastor? Isso. E Deus abençoe vocês. Né, tia Jace? Até mais. Amém. Tchau. Glória a Deus por esses ensinamentos maravilhosos. O crescimento espiritual, ele resulta em uma vida frutífera, com discernimento e firmeza. Nós devemos ter muito cuidado com aquelas pessoas que a gente vê no Instagram, no YouTube, seja um podcast, seja um shorts do YouTube, um reels do Instagram, porque tem muita gente que fala uma coisa e vive de outra forma. E muitas pessoas dão mais valor a ensinamentos de fora do que de dentro. Então, valorize os seus pastores, os seus líderes, porque eles estão do seu lado ali. Você conhece, sabe da forma que eles vivem. E essa é uma forma de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor. É isso aí. Cuidado com as coisas que você vê e vamos sempre ficar com aquilo que ensina a palavra de Deus. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto Mil Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, adolescente, meu nome é Ana Carolina e a gente está aqui para fazer mais um quiz. Pergunta número 1. Quem é o autor da segunda carta de Pedro? A. Pedro, pescador e discípulo de Cristo. B. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. C. Simão Pedro, servo e líder das igrejas gentílicas. D. Pedro, servo e enviado de Deus. Tempo na tela. E a alternativa certa é a letra B, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pergunta de número 2. A quem a segunda carta de Pedro é direcionada? A. Aos judeus dispersos em várias regiões. B. Aos cristãos que receberam a mesma fé preciosa. C. Aos irmãos de Corinto que enfrentavam divisões. D. Aos judeus e gentios convertidos das províncias romanas. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra D, aos judeus e gentios convertidos das províncias romanas. Número 3. Qual o motivo central que levou Pedro a escrever esta carta? A. Repreender a idolatria entre os crentes. B. Exortar sobre a importância da oração e jejum. C. Alertar contra os falsos mestres e reafirmar a promessa da vinda de Cristo. D. Ensinar a organização das igrejas locais. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C. Alertar contra os falsos mestres e reafirmar a promessa da vinda de Cristo. 4. Segundo a carta de 2 Pedro, qual é o desejo do Senhor para todos os homens? A. Que alcancem riquezas e uma vida tranquila na terra. B. Que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. C. Que se tornem mestres e líderes nas comunidades. D. Que guardem a lei e os rituais com perfeição. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa B, que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. 5. Qual das características abaixo não faz parte do crescimento espiritual ensinado por Pedro? A. Produzir frutos em abundância. B. Ter firmeza na fé, mesmo em meio às perseguições. C. Alcançar o reconhecimento e a influência entre os irmãos. D. Desenvolver o discernimento espiritual. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa C, alcançar reconhecimento e influência entre os irmãos. E foi isso, adolescentes. Tchau! Glória a Deus pela sua vida que ficou até aqui, que Deus continue te abençoando e vamos orar para finalizar essa aula. Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ministrando, Senhor, sobre as verdades da sua palavra, que essas verdades possam ficar gravadas nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Tchau! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por... Eu fiquei de olho aberto. Fica aí. Só pega.
Não, Jairo! Eu não tô nem respirando. Não se mexe. Ó, aonde você tá com a mão, ela vai botar a prancheta na sua mão e não se mexe. Vamos lá. Cada coisa que aqui for. Que o que aqui for. De novo, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos orar. Orar. Por que a leitura bíblica é importante? É porque nela está todo o checklist. Ó. Agora, irmão, segura. Ninguém manda ter uma irmã labareda. Que vivem falando de arrebatamento, como se Jesus fosse... Eu tentei improvisar, mas entrou tanto na boca que não deu certo. Cuida da mulher igual Cristo, cuida da igreja. Eu tô descuidando, não. Senhor Deus. Poxa vida. Meu Deus. Amém. Todo o cristianismo que a gente aprende na igreja. Por que ele tá falando igual o narrador? Olha! A igreja! Gente, tô vendo. Ele corta, ele corta meu pensamento. Eu tô achando que eu tô abafando! Não. Ô, testemunho! Deixa assim, tá legal. Depois você coloca 3, 4, 5, olha aí, vai. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?